Nessa série de vídeos, como migrar a monografia Office para LaTeX, nesse segundo vídeo nós vamos falar como migrar as seções e capítulos da monografia Office para LaTeX. No vídeo passado, fizemos a personalização do arquivo variáveis, onde nome de autor, título e demais informações são acrescentadas. Agora nós vamos tratar da parte dos capítulos e subcapítulos propriamente dito. Então vejam que agora nós vamos seguindo a nossa monografia. Primeiro item que aparece é a dedicatória, então eu já copio a dedicatória, Ctrl C. Dedicatória é um elemento pré-textual, então eu venho aqui em pré-texto, clico nesta flechinha lateral, dedicatória, e substituo a informação que está lá na dedicatória pela minha dedicatória. Ctrl V. Aí depois disso, seguimos para os agradecimentos, copio a informação que eu tenho nos meus agradecimentos, Ctrl C, vou para o arquivo agradecimentos, a mesma coisa, substituo pelo arquivo lá existente, a mesma coisa logo em seguida, já vou seguindo, tenho minha epígrafe, Ctrl C, vejam que a epígrafe, pelo novo padrão, exige que o autor seja citado no capítulo referências, então Ctrl V. Eu citei Confúcio, eu deverei localizar a referência desta minha epígrafe e incluí-la no meu capítulo referências, lá no meu arquivo BibTeX. Depois seguimos para o resumo. Vejam que o resumo eu copio apenas o resumo, palavras-chave, como vimos antes, eu vou colocar lá no arquivo variáveis. Então sigo aqui para o meu resumo, então resumo também. Substituo a informação do meu resumo pela informação original. Em seguida, vamos para o abstract. Copio o meu abstract, Ctrl C. Substituo lá no abstract a informação que está lá no arquivo modelo, Ctrl V. Logo em seguida, nós temos as listas. As listas dependem depois de uma determinada configuração, vamos tratar mais à frente. Então vejam aqui nos capítulos, eu fiz uma pequena modificação para que os meus capítulos apareçam na sequência que eu trabalho. Então introdução, referencial, material e método e assim por diante. Aqui no arquivo main.txt eu tenho que chamar estes capítulos na sequência e depois eu comento aqueles arquivos originais. Eu não recomendo fazer a substituição direto nesses arquivos exemplo, porque eles têm muitas informações importantes. Então, eu criando novos capítulos, caso eu tenha alguma dúvida, basta eu consultar os capítulos de referência que eles vão me trazer as informações necessárias. Na introdução, eu venho e seleciono toda a informação, Ctrl C. Vejam que existe aqui algumas diferenças neste capítulo aqui, introdução e objetivos estão em capítulos separados, mas no novo modelo nós temos introdução e objetivos tudo num capítulo só. Então o que eu faço aqui? Eu substituo esta informação aqui pelo meu texto completo, só que agora aqui a questão dos objetivos, vejam que eu tenho aqui um subcapítulo que é a hipóteses, então o que eu venho aqui antes? Eu coloco aqui um subcapítulo /section, e aí eu vou ter a minha hipótese, e já copio a informação da hipótese logo abaixo. Aí eu tenho os objetivos. Objetivo geral, eu já copio a informação do objetivo geral e coloco aqui no local. Objetivos específicos, eu tenho 3 objetivos específicos, então eu retiro essas palavras que são só de exemplo. Aí eu vou precisar de mais um item, porque eu tenho 3 itens, /item. E aí eu deixo mais uma parte e vou puxando cada um dos 3 objetivos específicos que eu tenho. Então eu puxo aqui primeiro objetivo específico para cá, segundo objetivo específico na segunda entrada /item,
terceiro objetivo específico para a terceira entrada barra item. E aí apago essas informações que já não são mais necessárias. Aqui depois viria a justificativa, se eu tiver ela preparada. Não tenho, então vamos comentar por enquanto. Nesse trabalho não teve justificativa, então eu simplesmente comento a entrada. Caso meu orientador desejar que eu tenha essa justificativa, eu faço isso. Seguindo, vamos para o referencial teórico, então eu vou para o capítulo referencial. No referencial teórico, a mesma coisa. Vejam que eu tenho uma informação antes da primeira sessão, com Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu tenho o título e demais informações. Daqui eu venho copiando direto, enquanto todo o meu capítulo aqui de referencial. Ctrl+C, Ctrl+V, e vejam aqui. Então, eu tenho aqui meu título da primeira sessão, 3.1, então a subdivisão do capítulo, já posso apagar esse 3.1. Depois aqui vejam que eu tenho, aqui era um item 3.1, agora 3.1.1, ou seja, um título nível 3, para subsection, que é um título nível 3. E eu copio o título do título nível 3 aqui para dentro. Depois aqui eu tenho um título nível 4, barra subsection, então título nível 4, copio, colo. Depois eu tenho um título nível 5, então mesma coisa, barra invertida, mais um sub, faltou aqui, subsection, que é para o título nível 5, e eu copio toda a informação, desloco ela para dentro. E agora eu volto apagando essas entradas numeradas dos títulos que o LaTeX vai gerar automaticamente. Então, para o meu capítulo de referencial, eu tenho 5 subníveis, e os 5 subníveis estão aqui preparados. Então, vamos para material e métodos. Material e métodos, vejam que tem tabela. Tabela tem que tomar um cuidado especial. Então, vejam, eu tenho aqui, antes deste subcapítulo, eu tenho uma informação com tabela. Quando eu tenho tabela, cuidado que eu tenho que ter. Eu copio o texto até o título da tabela, inclusive, para que eu possa depois utilizá-lo, Ctrl+C e Ctrl+V. Eu não copio o conteúdo da tabela, por quê? Porque senão cada uma dessas células vai significar uma linha que vai ser acrescentada que não me há interesse. Então, tabelas, nós teremos um vídeo à parte que vai explicar como converter essas tabelas em tabela LaTeX. Pulo a tabela, copio a partir da legenda e fonte até a próxima tabela. Mesma coisa. Ctrl+C, incluindo o título. Vamos colocar aqui abaixo desse título aqui. Ctrl+V. A mesma coisa aqui. Então, vejam que eu não me preocupo por enquanto. Tenho uma fórmula, tenho figura. Figura eu não preciso me preocupar com o conteúdo. Opa, aqui eu tenho um quadro. Quadro, apesar de ser considerado figura pela BNT, na realidade ele é uma tabela com linhas laterais. Então, eu tenho que tratá-lo como tabela em LaTeX. Ctrl+C para copiar. Então, eu não copio o conteúdo do meu quadro. Pulo aqui algumas linhas, Ctrl+V. Então, vejam que depois eu terei que aplicar um sistema indentado para mais informações, mas por enquanto deixo como está. Eu não me preocupo com esta adequação, eu vou mais me preocupar com essas informações principais aqui. Vejam, inclusive, que aqui nesse capítulo eu tenho uma citação literal, Ctrl+C. Depois eu vou ter que aplicar essa informação, Ctrl+V. E vejam aqui o que faltou. Eu tenho um comentário. E este comentário, Ctrl+C, eu vou ter que colá-lo aonde? Aqui, logo depois desta citação, eu tenho aqui. Então, eu faço uma observação aqui. Vamos deixar 2 linhas, 3 linhas em branco. Ctrl+V. E
eu vou pôr isso aqui, que vai ser uma citação nota de rodapé, depois eu deverei aplicar essas formatações. Então vamos aplicar os títulos propriamente dito dos capítulos e subcapítulos, depois eu volto. Então, título nível 2, barra subsection, coloco aqui, já posso apagar. Aqui mais à frente, aqui eu tenho uma equação, então depois eu tenho que usar o ambiente equação, depois eu deverei fazer as referências cruzadas, mas essas informações e referências cruzadas eu farei depois. Aqui tenho mais um título nível 2, barra section, para título nível 2. Vamos colocar o título propriamente dito, posso apagar. E não tenho mais nenhuma aplicação. Então, lembrem-se que para a questão de conversão de figuras, teremos um outro vídeo também, inserção do ambiente figuras, inserção do ambiente tabelas, e essas aplicações das demais formatações teremos em próximo vídeo. Vamos para o próximo capítulo, resultados e discussões, a mesma coisa. Copio o conteúdo, Ctrl C, vou lá para o capítulo resultados, Ctrl V. No caso aqui eu não tenho nenhuma subdivisão, então vamos comentar esta entrada aqui e depois eu volto aplicando os textos. Nossas conclusões, estamos aqui, Ctrl C para as conclusões. Lembrando que o correto é para cada objetivo específico deveremos ter uma conclusão apresentada dentro do capítulo conclusões. Nós deveremos ter um parágrafo para tal. Ctrl V. Como eu não tenho subseções, vamos comentar. Então vejam que eu tenho a partir de agora a formatação aplicada para a minha monografia. Tenho considerações finais, faltou as considerações finais. Vamos aqui, Ctrl C, coloco aqui no meu capítulo considerações. Então, Ctrl V. Vamos ver se eu tenho algum apêndice, se não apenas o capítulo referências. Então, o capítulo referências será um arquivo à parte, também um vídeo à parte. Vamos comentar aqui. Também o símbolo de porcentagem para comentar essa entrada. E vamos recompilar novamente. E se eu for observar no arquivo PDF, então vejam que ele agora já está na sua estrutura macro elaborado, então com meus elementos pré-textuais já colocados e devidamente preparados. O sumário já está devidamente adequado na sua base ali com os títulos iniciais. Aqui também figuram os títulos dos modelos que depois eu vou comentar e retirar. Então vejam aqui que aqueles títulos primários que eu apliquei já estão devidamente preparados, a numeração já está devidamente adequada e eu posso começar a trabalhar com o meu arquivo. Nós vamos tratar de como preparar e incluir as figuras, como incluir as tabelas e como começar a aplicar os grifos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.